lá, gente. Mais um podcast é da nossa conta. E aí eu tô cheio de curiosidade hoje, muito, muito curioso para entender um pouquinho desse movimento da história, um pouquinho aqui, que é importante. Acho que vocês também. Eu sempre fiz essa pergunta que eu vou fazer mais tarde, uma pergunta mais por final. Mas agora eu estou aqui conversando com o grande Gerson Gabrielli, certo? Eu vou dar um pouquinho aqui, como é que tem a história que ele vai contar diretamente, mas aqui, meu querido amigo Niquiel me mandou a pesca aqui, dizendo que o homem é empresário e liderança do comércio varejista da Bahia, ex-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, de Salvador, da Confederação Nacional do Dirigente Lojista, CNDL, representando o movimento lojista em todo o Brasil. Ex-deputado federal pela Bahia entre 1999 a 2007. Atuou na Câmara dos Deputados em comissões ligadas ao desenvolvimento econômico, comércio, indústria, defesa do consumidor e setor produtivo. Defensor do associativismo empresarial, que me orgulha muito em saber disso, da livre iniciativa e do fortalecimento das micros e pequenas empresas. Aí agora ficou mais ainda encaixado no propósito nosso. Uhum. Vamos lá, meu amigo. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado, O Paulo. podcast agradece, eu agradeço, todo o associativismo brasileiro agradece. Obrigado, querido. Eu queria que você ficasse à vontade, a casa é sua. Inicialmente, eu queria lhe parabenizar por essa bela trajetória empresarial, pessoal, familiar e agora como liderança empresarial e está praticamente ganhando o Brasil todo, não só a Bahia, tá? Sua liderança é natural, é nata. E você tem uma coisa que no Brasil hoje falta muito: autoridade moral para liderar processos, né? Uma atitude muda destinos. E você é um reflexo numa vida de resistência. Você é hoje uma referência para nós de superação. Então, você liderar, como está liderando hoje, a Federação das Associações Comerciais da Bahia, me remota um sentimento muito de memória afetiva, porque o Afif Domingos foi o meu principal aliado numa trajetória nas confederações. Eu presidi a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, ele é a Confederação das Associações Comerciais, e nós caminhamos muito, durante quase 5 anos juntos, um projeto de Brasil. A FIF pela Domingos, CACB. é nacional, é da Confederação. Como hoje ele continua lá, e hoje nós temos nosso grande presidente, Alfredo Cotaide, Isso, ex-senador, isso. e faz um trabalho também É, espetacular e é um grande líder, isso. do qual eu admiro Paulo, muito. a minha trajetória é uma trajetória interessante de um Brasil que, naquela época, muito remota, no século passado, era um Brasil que a gente enxergava um país de oportunidades. Não como hoje, que é um país de oportunistas. Minha vida começou, eu fui balconista da Petrônio Júnior do Relógio São Pedro durante 10 anos. Então você começou. A minha vida como comerciário. Mas eu gostei da frase anterior. Você hoje antigamente era de oportunidade, hoje nós temos um Não, de oportunista. na minha geração, na minha época, era um país de oportunidades. É. Hoje é um país de oportunistas. Mas vamos lá, Petrônio Júnior. 10 anos. Mas eu tinha assim um sentimento. Você era então balconista? Balconista, comerciário. E trabalhei 10 anos como balconista. Mas eu botei um sentimento no meu coração. Eu queria ser alguém, eu queria ajudar meus pais. Eu queria, na velhice, eu podia acolhê-los, uma família de 4 filhos. Quando deu 9 anos e pouco, eu fui abrir uma loja. Primeira loja, a loja Lennon, lá no Porto da Barra. Loja? Lennon. E vendia o quê? Roupa masculina, jovens e tal. Foi a primeira loja nossa. E eu comecei a fazer. E era você e quem? Eu e minha esposa trabalhando. Só. Mas um funcionário, um vendedor vai ser uma pessoa ou uma parente? Não, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com a gente. É uma loja que virou moda na época. Ela era muito requisitada, virou uma loja com muito prestígio para vender roupa masculina. E eu comecei essa trajetória e ao longo dos anos que eu fiquei, eu me casei com a irmã de Heraldo Tinoco, que foi vice-governador da Bahia. Nos conhecemos na Igreja Batista, sou de uma família cristã batista, e fui morar no Conjunto dos Comerciários, e minha lua de mel foi no Sesc. Olha que trajetória legal. Eu botei minha loja, a lojinha, né? Só que lá na Barra, no Pôr da Barra, começou a ter arrombamento das lojas. E foi na chegada do shopping da Bahia, atualmente, que é o Shopping Guatemi. E eu fui participar da CDL de Salvador, defendendo o comércio de rua, já sofrendo os embates da violência.
E lá eu comecei a participar. Eu me recordo bem, era magrinho, cabelo preto, andava com um livro debaixo do olho, metida intelectual. E lá só tinham grandes empresários. Aí o Portnoy, Fidel Fernandes Lopes, só um pessoal muito pesado, empresariado muito pesado, forte. Eu cheguei lá, não era sócio, porque eram as grandes empresas, mas eu comecei a me envolver e criei o Conselho do Comércio. A ideia nossa, o Conselho do Comércio do CDL de Salvador. Eu visitava, Paulo, os bairros de Salvador para defender o comércio de rua, né, fazendo um contraponto à chegada do shopping center e as intempéries do pequeno empreendedor nos bairros de Salvador. Fundamos vários. Recordo bem que eu ia com a caixinha de som, cantava o hino nacional, chamava o comerciante, fazia uma pauta de defesa do setor. A partir daí, eu dei outra ideia, aceitaram. Essa ideia foi fantástica. Isso aí alavancou minha participação associativa dentro do CDL. Eu criei a Associação da Juventude Empresarial Logista, a primeira do Brasil, a Importantíssimo. AGEL. Botar os jovens, é importantíssimo. Que eu Paulo, falo eu aqui com a ficava. Associação Paulo, Comercial eu da fica, eu Bahia. fica, Nós temos Isabela Soares, faz um trabalho fantástico, se doando e também buscando isso. E fala todo dia, ela diz: a gente precisa trazer a participação das mulheres, dos jovens, né? Nós precisamos fortalecer o com certeza. associativismo. Mas naquela época, Paulo, nós somos a geração que estava lá era uma geração de imigrantes. E eram os filhos de imigrantes que se formaram e foram para dentro da empresa, querendo tomar o lugar do pai. Então, a generation gap, o conflito de geração que tinha naquela época. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã cuidando dos filhos dos grandes empresários para evitar o conflito. Com esse trabalho que eu fiz, acabei ganhando o coração, claro, dos pais. Me colocaram como vice-presidente. Depois eu assumi, fui o mais jovem, assumi o presidente do CDL de Salvador. Tem algumas atitudes que eu tomei quando eu cheguei. Eu sempre fui muito criativo. Tirei a placa do SPC lá da frente, que eu achava que era uma agressão, e fundei a Universidade do Logista. Primeira universidade do país, junto com o Sebrae. Universidade do Logista. Existe até hoje? Não, eles desativaram, não ativaram mais. Era com Ângelo Oliva, era eu e Ângelo Oliva que cuidávamos da Universidade do Logista. Ficamos muitos anos. Nesse período. Tanto a Universidade de São Paulo funciona, né, lá na CACB, na federação, como a nossa a gente criou também na associação. Eu estou achando interessante. A gente criou um conselho. A gente fez um convênio, a gente fez a universidade como convênio. Só que nesse período eu fiz 8 anos programa na Rádio Novo Tempo, uma rádio de adventistas. Foi para a rádio. Eu também fiz 8 anos programa de rádio. A ideia da rádio é boa, eu falo todo santo. Isso é fundamental. Tem que começar a estar no Bahia todo, no Brasil inteiro, nas rádios. Eu fiz 8 anos. Aí eu fazia como dízimo, eu chamava todo mundo que assistia os programas do Brasil que Queremos. Dízimo como? Cobrava? Não. Como dízimo, eu chamava para as pessoas tomarem o curso de graça. As pessoas que ouviam o programa da rádio. E durante 8 anos, eu treinei lá de graça mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas empreendendo para ser empreendedor? Empreendedores. Formarem empreendedores. Serão 10 cursos, eram 10 aulas. A última aula era minha, uma aula testemunhal da minha vida. Como uma oportunidade de você ser alguém na vida. O foco no sonho. Quantos anos atrás? Isso foi em 80, na década de 80, isso. Bom, aí, nesse período, eu criei uma coisa que muito pouca gente sabe. Criamos um movimento A Cidade é Nossa. E ficamos 1 ano, todos os representantes da sociedade, discutindo a Salvador dos nossos sonhos, a cidade dos nossos sonhos. Eu chamei todos os representantes da sociedade civil durante 1 ano, de maneira sistemática. O CDL tinha uma estrutura. Onde acontecia? No CDL, na sede do CDL. A cidade Samuel Celestino, aquele pessoal todo na época. Samuel Celestino. Todo o grupo, levamos 1 ano fazendo. Me deu um apoio muito grande na minha operação. Esse movimento ganhou o top de marketing e em 92 eu fui escolhido o homem de marketing daquele 92 por causa desse movimento da Cidade é Nossa. Todo esse trabalho do movimento da Cidade é Nossa, a Escola de Líderes e outros momentos que fizemos, repercutiu. Eu fui lembrado para ser presidente da Confederação Nacional do Logista. Disputei com um mineiro, ganhei a eleição lá, junto com Israel Portnoy, e começamos a fazer um trabalho na Confederação Nacional. O que acontece? Quando eu cheguei lá, foi que eu me aproximei muito do AFIF. Aqui na Bahia, nós fundamos 80 CDLs na época, 80 câmaras, com Deusdete Ribeiro Júnior, rodamos a Bahia toda, nós temos 140 CDLs, e no país nós lideramos cerca de 80 convenções estaduais e 5 nacionais. Nós fizemos. E fundamos 800 CDLs no Brasil. Pouca gente sabe. Só saber agradecer a FIFA e o livro que ele me mandou agora. Esse é. Tá? Muito bom, obrigado. Pouca gente sabe que foi Gerson Gabriele, Flávio Rocha e Marco Sintra. Nós 3 lançamos o projeto do Imposto Único. Eu sou o mentor do Imposto Único. As pessoas não sabem disso.
Do imposto único, do projeto do imposto único. Nós fizemos campanha, a CNDL bancou toda a estrutura junto com Flávio Rocha. Então, a Marco Sintra, CNDL, naquele momento, fazia um movimento nacional, associativista nacional. nacional importantíssimo, né? E já tinha a Sabe, CNI, CNA, CNC, tudo, já mas tinha tudo. nós juntamos as confederações, mas só Juntou. que juntamos as confederações, só que Como é que você conseguiu juntar as confederações? Até hoje tem, porque eu sei que até hoje tem uma entidade em Brasília que foi, tem as confederações, acho que são 7 que fazem parte, mas eu não vejo isso aparecer nada sabe o nacionalmente em quê? Tem relação. uma frase que diz assim: bendita crise que nos une. Quando tem crise, todo mundo se une. E Ah, naquele momento, os problemas bendita crise que nos unem. Então nós temos uma oportunidade boa. Com Se bendita certeza. crise que nos une, querem esperar o quê mais? O que é que Naquela está época. esperando mais para nos unir? Exatamente. E naquela época, eu A me união recordo. agora foi exatamente pela questão do Simples Isso, Nacional. Mas, por exemplo, tem fatos, Paulo. MEI, quer dizer, os limites. Eu É. até queria, desculpe para você, mas eu queria até aproveitar isso. Vou deixar você continuar a sua Claro. trajetória, mas eu queria só para a gente ter uma dinâmica aqui, Isso, claro. que é assunto agora, assunto Uhum. inclusive de hoje, Isso. né, do que eu escrevi hoje, que eu escrevi ontem, do que eu tive lá na audiência pública, você deve ter acompanhado também, acompanhou. Tive também exatamente na frente parlamentar do Comércio e Serviço, também um almoço, e depois de tarde tivemos exatamente na audiência pública, e de manhã teve a solenidade. E também tinha a discussão no mesmo momento lá do 6x1 no Senado, que eu não consegui nem entrar de tanta gente que estava a favor de diminuição das horas da carga horária, zoada e tal. Mas nesse daí eu acho interessante, eu queria chamar a atenção disso, que é um absurdo. A minha fala, e foi dito, que eu disse lá, foi: gente, antes de qualquer coisa, olha a história que você está contando, criou o Simples, criou desculpa, o posto único e tal. Olha que impressionante. Qualquer pessoa de bom senso, eu fico às vezes pensando, será que as pessoas fazem por inocência da sua inteligência cidadã? As pessoas fazem porque realmente não conseguem entender? Ou é por hipocrisia? Que raciocine comigo. Pensem um pouquinho, só é pensar. A discussão era, com muita boa vontade, pelo amor de Deus, o diálogo, o equilíbrio é fundamental. O contraditório. O contraditório, a polarização não pode ser doentia, não pode ser extrema, não pode ser sem o direito de ouvir o contraditório. É um absurdo. O contraditório não ajuda a nação, já falei isso 200 vezes. Mas vamos lá. Dizer e defender como contrapartida de um reajuste do Simples Nacional. Reajuste, gente, reajuste. O salário mínimo teve reajuste. Vou fazer uma comparação assim rápida. Do MEI, reajuste de um mês que está na Constituição Federal Brasileira. É lei, é direito constitucional garantido, conquistado, é nosso. Não, mas você não pode dizer isso porque a lei complementar, que lei complementar, meu irmão? Existem princípios. E quando você pega, só uma coisa, eu vou fazer uma conta com vocês aqui. MEI, não, a gente está permitindo que o MEI possa ter agora até 2 empregados. Espera aí. Isso é brincadeira. Isso, às vezes, eu não posso, eu tenho que ser educado. Então, eu tenho que dizer assim, será que é inocência? Eu estou usando a palavra inocência. Se o salário mínimo é 1.600 e poucos reais, se todo mundo sabe que o salário mínimo, a depender da posição da empresa, ela vai variar, vai custar de R$ 2.200 a R$ 3.040. Sem contar os benefícios. Eu não estou falando de plano de saúde, odontológico, transporte. Não estou falando nada disso. Eu estou falando 2.200. Bote 2.200. 2.200 vezes 3 dá R$ 6.600. Se você tem um limite de R$ 81.000 por ano, Gerson e meus queridos ouvintes e telespectadores, por ano, R$ 6.600 vezes 12, faça as contas aí, vai dar 79.000 e poucos reais. Para 81 sobrou R$ 2.000.
É brincadeira. É verdade. Ou a hipocrisia, porque não tem. Ó, por qualquer pessoa que tem um pouquinho de matemática na cabeça, vai fazer uma conta, vai dizer: peraí, vai raciocinar, peraí, pelo amor de Deus, eu tenho 81 mil reais, agora se eu sou um pedreiro, ou sou um carpinteiro, ou sou uma costureira, ou se eu tenho que fazer uma roupa, eu tenho que comprar linha, eu tenho que comprar tecido, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que ter uma casa para morar, eu tenho que pagar alguma coisa. Será que o dono da empresa também não vai ganhar um salário mínimo? Nós três, porque ele ganha um salário mínimo? 81. Que discussão do reajuste é absurdo. Assim, eu diria a você até que espanta. Espanta a percepção de um governo ou do parlamento, porque aí está lá no Congresso Nacional, está sendo discutido pelos deputados. A discussão disso, e ter pessoas que quiserem contra essa pauta, que é pauta de nação, é pauta de Estado, não é pauta de governos que estão ali naquele momento. O governo é passageiro, o Estado, nação, pauta nação. Então, veja bem, é brincadeira, Gerson. Eu sei que eu estou chamando o tempo de você, porque essa conta todo mundo sabe fazer. Então, eu vou dizer quanto salário mínimo pode ter. Claro que o cara está limitado em ter funcionário de carteira assinada. Uhum. Claro, porque ele não tem limite nem para contratar 4 funcionários, 2 funcionários. Vai ficar na informalidade, sustentado pelo assistencialismo. Então, essa hipocrisia de argumentar orçamento, onde já está na Constituição, a correção que todo mundo pede, correção que a inflação está aí, correção de salário mínimo, correção de tudo, de contrato. Então, isso chega a assustar. Agora você tem que ir lá, chegar na audiência pública, ser educado e dizer o que eu disse. Não, é a pauta de nação, interessa a todos nós. Eu tenho certeza que não tem ninguém, nem o presidente Lula, nem o presidente que seja. Pode ser o Bolsonaro, o Lula, direita, esquerda, não importa. Não pode ser contra uma pauta que é conquista constitucional, que é exatamente para combater a desigualdade, porque foi feito para isso. Agora, fala em dignidade humana do lado de cá, ou seja, eu estou aqui embaixo falando da pauta, no mesmo aqui. Uhum. Eu estou do lado de cá, você conhece, você foi deputado federal, estou do lado de cá, ali no Ulisses Guimarães, discutindo uma audiência, numa sala, desculpa, lá de cá, uma audiência pública numa sala de cá, e do outro lado, no Senado, a discussão da 6 por 1. Do lado de lá, dignidade humana, e tem que diminuir, tem que ser para esse ano. Entenda? Tem que ser a diminuição para esse ano. E do outro lado, conversando lá, vai ser 110 para o ano que vem, 100 não sei quanto para outro ano. Só pode pensar que o povo brasileiro é completamente infantil da sua inteligência cidadã. Desculpe, mas essa daí eu não podia perder a oportunidade, Claro. porque dá um corte beleza, com a gente conversando aqui, para a gente replicar esse negócio nas redes sociais. Fala na máquina, diga mesmo, desculpa. Mas repare, no período da CDL, nós desenvolvemos uma série de estratégias. Recordo-me bem quando eu comecei na CDL, fazendo as reuniões, eu sempre dizia assim, o líder precisa ter liderado, o líder precisa ser um influenciador, o líder precisa ser sal e luz, o líder precisa ser a mensagem e o mensageiro. Para ele levar a mensagem, primeiro ele tem que ter autoridade moral para ser a mensagem. E lá nós começamos todo um trabalho de militância. Eu trabalhava muito com militância lá. E era interessante observar o comportamento do empresariado. As primeiras reuniões que eu fiz tinham assim 20 pessoas da mobilização do Conselho do Comércio. Aí eu fazia uma pauta, a gente sempre tinha uma pauta das lutas do setor. Antecipação tributária, eu consegui segurar 4 anos a antecipação tributária. Começamos a nosso embate com o problema do aumento do custo dos cartões de crédito. E aí eu queria fazer um adendo, que aí o aprendizado da militância. Eu propus parar o comércio um dia para reclamar a sobrecarga das taxas do cartão de crédito. E foi curioso. A gente fez um trabalho forte de militância, de divulgação. A metade do comércio abriu, a metade fechou. E a gente vai aprendendo de que o trabalho de consciência, da consciência cidadã é fundamental para as pessoas entenderem uma frase que é lapidar, que eu tinha uma placa no meu gabinete lá, da CDL de Salvador. Só é digno dos seus direitos quem luta por ele, é de Rui Barbosa. Claro. Então você não pode ter o direito pelo que você não luta, pelo que você não guerreia, que não participa, né? E esse trabalho todo nosso, ao longo desse período, fez com que meu aprendizado na militância nacional com a CNDL, rodando o Brasil inteiro, porque as nossas convenções nacionais, Paulo, eu recebia todos os candidatos a presidente da República. Como eu visitei os estados 5 vezes durante o meu período de presidente,
da Confederação, fui criando os lastros naturais. Eu fiz oito Bom Dia Brasil na época, porque só quem falava no varejo era Gerson Gabriel, porque ninguém falava do varejo, nós éramos invisíveis. Nós éramos 15 milhões de empreendedores no Brasil, que se nós gerássemos um emprego, nós podíamos, naquela época, resolver o problema da empregabilidade no Brasil. Mas o que é? Mas nós éramos invisíveis. E o Quer governo dizer, os invisíveis são os informais hoje, mas nós estamos se transformando em invisíveis de novo. Claro. Aí o que acontece? Nós não tinha percepção, não tinha, nós nem éramos estatística na época. Você acha E os governos. que até hoje, eu percebo isso, você acha que nesse movimento, mobilização toda nacional que está sendo feita por todas as confederações, Claro. como falou da crise, a crise traz união, e realmente eu vi agora, eu vi lá, todo o Conselho de Contabilidade, eu vi de comércio, serviço, indústria, agro, todo mundo unido, e todas as Mas associações. eu vou lhe contar o que aconteceu no período. Eu estou dizendo assim, Você vai se eu surpreender. estou dizendo que eu Uhum. estou dizendo de hoje, estavam todos eles com a unanimidade em defender o limite do Simples Nacional, aumento do MEI e tal. Estava muito, muito forte isso. É. Até o próprio ministro, Paulo, que é o ministro da micro e pequena empresa, que estava lá, um rapaz jovem, Uhum. gostei muito do posicionamento dele. Mas, Paulo, precede a isso uma história. Quando eu fiz a confederação, quando eu fazia as convenções regionais, que foram 80, no dia seguinte da reunião com o presidente, as convenções, eu reunia os presidentes da cidade e fazia uma palestra para eles sobre militância, sobre importância, para eles ampliarem o número de representação dos CDLs do municípios. Citava até o exemplo do Rotary, de abrir cada um responsável por abrir numa cidade um CDL. Criamos uma base territorial importante. Pô, eu fundei 800 CDL no Brasil. Mas, pasme o que eu vou lhe falar. Você fundou 800 CDL no Brasil. CDLs no Brasil, durante 5 anos. Nós temos hoje quase 2.000 CDL no país. Então, nós criamos uma base. Então, se você tem 2.000 CDL, nós estamos parecidíssimos lá, associação com as associações. Nós temos uma base territorial. Essas duas terminam sendo as duas unidas de com base. maior capilaridade no Brasil. Por isso que eu criei na Bahia, na época da Confederação, criamos na Bahia o União das Bases Empresariais. Seu irmão que criou a União das Bases Empresariais. União das Bases Empresariais. Onde é que está isso? Eu tenho todo documentado. Não, mas não funciona mais assim. Não, foi no período que eu estava com mandato. Porque com mandato você tem toda uma capacidade de desenvolver as coisas, né? Você tem as ferramentas naturais. Criei o movimento da cidade, como criei outros movimentos que tem na área comunitária, na área cristã. Eu sou muito de criar movimentos nesse sentido, setoriais, né? Por exemplo, pouca gente sabe, a Armac Nacional, Associação dos Materiais de Construção, foi o seu irmão que criou. Eu criei na CDL. A primeira associação foi criada no CDL. Associação do Material de Construção. Foi criado dentro do CDL. Eu criei as associações setoriais na época que eu era presidente do CDL, por causa do Conselho do Comércio. Essas associações setoriais de bairro foi criada no meu período, quando eu era presidente do CDL. Mas eu queria falar sobre uma pessoa que eu queria homenagear. Tá, quem é? José Jorge Randan, que você conheceu bastante, publicitário. Eu estava ouvindo ali sobre seus livros, sua história, eu acompanho você diariamente no seu Instagram. Naquela época, o Zé Jorge Randan rodou o Brasil todo comigo, como você tem hoje o seu pessoal de publicidade, de assessoria. Ele se tornou um ideólogo junto comigo do movimento empresarial no Brasil. Ideólogo. Um ideólogo. Bom, se eu botar essa palavra aqui para poder... O ideólogo do movimento nacional. Então, nós começamos a criar textos fundamentando. Eu criei um livro chamado A Revolução dos Pequenos. Espalhei esse livro no Brasil todo. Revolução dos Pequenos. Excelente nome. Revolução dos Pequenos. Eu tenho um livro e o movimento da escola, que vou falar daqui a pouco sobre ele, é Revolução dos Pequenos. E escrevi o Manual do Líder, que é um livro que até técnico de futebol usa, e outros livros lá, sobre formação de líderes. Mas eu queria citar a minha militância nacional, porque depois do Imposto Único, a FIF, nosso movimento, queria ter um representante na presidência da República. E nosso grupo lançou o AFIF Domingos, na época. Eu fui coordenador da campanha do AFIF Domingos. Porque eu não teria estofo, nem estrutura para ser o candidato, embora eu tivesse a militância que o próprio AFIF não tinha. Porque qual é o problema da associação comercial? E diferente da nossa, nós tínhamos uma entidade setorial, milhares de comerciantes. Então, eu tinha um discurso direcionado para o setor. Então, eu juntava as pessoas em cima das bandeiras de luta em defesa do setor. Coordenador da campanha de AFIF. Um dos coordenadores da campanha. Um dos coordenadores. Porque eu tinha base, a FIF ia visitar nossas convenções, porque eu juntava muita gente. Ele tinha a CACB, ele tinha a Confederação,
que é a base dele, né? Amigo, toda. Ele tem a ideia da municipalização, É, que é muito forte, né? Que é, ele defende até hoje, muito forte. Criou aquela. Criaram, né? Vocês criaram ele, a é. associação tem lá o gasto público, o Isso. gastômetro e Depois impostômetro, também eu fui para a inauguração e tudo. inauguração, Mas agora veja criou o bem, gasto o público, importante é que você assumiu agora a confederação, você assumiu a representação do setor, ok? da Presidente, Federação da Bahia, isso, da Bahia. da É, associação. o que aconteceu com o seu irmão aqui? Como eu fazia as 80 convenções estaduais e 5 nacionais, quando eu fazia nacional, depois da mobilização que eu fazia territorialmente nos estados, na convenção nacional eu fazia marchas. Uma pauta da convenção nacional era uma marcha defendendo as bandeiras do setor. Isso foi muito falado, toda a gente falou muito nisso. Isso aí foi uma coisa que Fazia, ficou em impressionante. Belo Horizonte eu tenho umas fotos, eu botei 5.000 pessoas. Isso é coisa que o nego faz hoje, as militantes. Eu te fazia, a gente fez muito isso lá. Eu fiz muito Os isso. militantes hoje, É. que a gente vê mais da esquerda, você Ó, fazia sendo da direita, É. sendo da direita, quer dizer, quando eu falo direita, para ficar claro, dos direitos. Lutando pelos direitos. pelo amor de Deus, né? Porque aí tem aquela questão que diz assim, porque a nossa Constituição Federal, ela é social, ela é cidadã, ela é solidária. É. Né? Então a Mas gente não pode nem ficar dizendo, essas querem dizer assim, não, se o senhor fala, então o pessoal, ainda graças a Deus, eu não sei se você sabe, eu recebo elogio da direita e da esquerda, claro. de todos os É lados. suprapartidário. Porque eu falo exatamente como cidadão evolutivo, que eu chamo de cidadão acima, ou seja, os partidos estão para me É servir. suprapartidário. Então, quem tem poder somos nós. Temos poder. Então, essa é a posição. Quando eu falo disso, mas o pessoal está hoje é tão impressionante que é assim: você fala isso aqui, aí os caras entendem, eles é que entendem. Porque você é de esquerda, aí eles vão lhe elogiar. E vão entender que você é de direita, vai elogiar. Aí eles terminam eu me pegando os dois, ou seja, os dois lados, falando bem. E já me peguei os dois lados falando mal. Tem uma frase que eu vou lhe dar, porque você gosta das frases. Diz assim: ó, quando eles conseguem lhe manipular, lhe controlar, só tem uma saída, lhe destruir. Então, ou eles vão ter. Eles não têm o extremo. A extrema-direita e a extrema-esquerda se tocam. Quando ele vai na sua direção, ele vai no sentido utilitarista. Ou vai lhe manipular, ou vai lhe controlar, ou vai lhe cooptar, ou vai lhe destruir. Então, a nossa ação, a minha ação, toda a minha história de vida é suprapartidária. Minha bandeira é o Brasil, minha luta é pelo empreendedorismo. Pronto. Ponto. Não tenho nada que me permita contaminar de lá para cá. Isso aí você cria um gap. Você cria um gap. Eles respeitam, lhe temem e fica nessa coisa da manipulação ou não. O que é que acontece? Pouca gente sabe. Porque você só consegue mobilizar as bases empresariais se você tiver bandeiras de luta. Eu tinha muitas bandeiras de luta. Nós tínhamos muita bandeira de luta. Sobre imposto único, sobre juros altos, carga tributária alta, pacto federativo, que ninguém fala mais sobre isso, mas é importantíssimo o pacto federativo. Nós tínhamos outras bandeiras de luta. Né? Eu vou falar daqui a pouco sobre elas. Você vai estar surpreendendo as coisas que eu vou lhe falar. E essas coisas eram bandeiras que juntavam as pessoas. Por exemplo, nós tivemos uma luta muito grande. Eu estava na confederação, eu estava no Piauí fazendo a convenção estadual, quando estourou a Fernando Henrique, ministro, querendo acabar com o cheque. Se lembra aquela luta que eles queriam acabar com o cheque? Eu estava com o pé quebrado, saí do Piauí, fui para o Rio de Janeiro conversar com ele e conseguimos reverter, usando toda a estrutura do CDL de Belo Horizonte para falar com o Itamar, para poder não acabarem com cheques pré-datados. Isso contaminou o setor. O Brasil todo soube dessa luta nossa da confederação. Então, nós ganhamos legitimidade. Aí eu comecei a fazer um negócio que eu quero lhe sugerir que você faça aqui na Bahia. Eu fiz os encontros de líderes nacionais. Comecei a fazer os encontros de líderes. Um encontro específico no Hotel Meliá, em São Paulo. Olha o que aconteceu com o seu irmão aqui. Eu vou falar com calma para não me emocionar. Nacionais? Eu comecei a fazer os encontros. De líderes nacionais? A nível nacional. Fiz o primeiro encontro. E como eu rodava a Bahia, o Brasil todo, eu criei um hino, o hino da nação lojista. Eu tenho orgulho de ser lojista. A autoestima. Porque nós estamos sofrendo o impacto dos fiscais do Sarney. Companheiros que você conhece, envelheceram agora, foram presos porque não tinham cintinho, um preço no cinto. Eu fui tirá-los da cadeia. E o presidente nacional, eu tive que guerrear contra os fiscais do Sarney, partir para cima deles, lutar contra eles. Defender o setor, ir para dentro de shopping, das lojas, no Brasil todo, defendendo o setor, tirando os meus companheiros da prisão, que eram presos, os fiscais do Sarney. Aí eu lancei o projeto, eu tenho orgulho de ser.
Eram presos pelo pessoal da Sunab. Chegavam lá cheio, do SEAD aqui, o velho SEAD. E onde é que tem essa história? Essa história é importante. Eu tirei, por exemplo, do pessoal da Dismel, Essa história. Eloy da Dismel, eu fui lá tirar ele da cadeia, porque não tinha um preço num cinto. Essa história as pessoas não sabem, as pessoas não sabem dessa história. Não, e aí vem aquilo que você falou de mim, né? Da resiliência. Da Quer dizer, porque superação. essas pessoas, elas deveriam exatamente autoridade moral de falar das coisas. Ora, Falar das você coisas. ser preso pelo Estado. E aí isso é foi criado para nos servir e hoje esse é exemplo. Nossos Veja bem, opressores. isso é exemplo. Isso ao invés de ser uma coisa para você esconder ou não querer dizer, claro, e ficar com medo. Porque, veja bem, uma coisa interessante. A superação é quando você tem autoridade moral. Mas, veja bem, não, vamos esquecer, eu vou esquecer agora essa autoridade moral. Vamos falar de uma coisa que é o seguinte: a liberdade. Eu estou falando de liberdade de estar preso na cadeia, ou estar escravizado, ou estar algemado, não amarrado, não. Eu estou falando de liberdade intelectual, na sua liberdade. Quando você começa a ter conhecimento, amadurecimento da sua cidadania, quando você começa a entender quem você é, onde você está inserido, qual é o ambiente, o que chama a nação brasileira, o que é que se chama, como eu chamo, esse grande condomínio chamado Brasil. Condomínio, que você tem uma fração ideal, tanto de área, tanto de propriedade, como de direito, como político, como ser político. É importante você entender que quanto mais conhecimento você tem, mais existe o conhecimento, ele traz a liberdade, mas antes ele traz efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é o medo, é a vergonha, é o sentimento de impotência, é o sentimento de hipossuficiência. Você fica com medo de, pô, peraí, eu tenho uma família para sustentar, o cara vai botar na minha porta, vai me prender o empresário, porque não tem o quê? Como é que não tinha o quê? Não tinha um preço no cinto, na camisa, não tinha o preço na camisa. Não. Prender. Vai mandar botar uma fiscalização, o carro na minha porta, e toda vez que eu sair mercadoria que eu sair, ele vai parar e vai ficar me incomodando para eu não faturar, porque eu tenho fluxo de caixa para eu quebrar. Ele vai inventar uma história para acabar com a minha vida. E como eu tenho meus filhos, minha família, eu preciso comer, eu preciso sobreviver. E as próprias famílias vão dizer: Gerson, pare de falar, rapaz. Gerson, você vai se dar mal. Os caras vão atrás de você. Gerson, cuidado, rapaz, você está abusando. Eu fui ameaçado várias vezes. Então o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, mas deixa eu só terminar essa aqui, ó. Acredite que esse efeito colateral é como você está doente com um remédio que você toma, e o remédio, às vezes, faz você suar. Tem efeito colateral, mas ele lhe cura. E nada melhor do que conhecimento, do que consciência de cidadania, do que você precisa entender o que é a Constituição Federal Brasileira, que você tem direito. Isso lhe liberta. E quando você perde esse medo, você se soma à força coletiva. E é por isso que eu digo a você, essa história é muito... Eu tinha muita curiosidade, Gerson, de conversar com você. Né? Muita curiosidade. Eu queria muitas coisas, eu queria entender essa história, porque eu ouço onde eu vou, chego na CDL, chego não sei aonde, ainda assim, esse movimento chega no Sebrae, chega onde eu for. Esse movimento foi muito bem feito no passado pelo Gerson Gabriel. Esse movimento... Aí depois eu digo, aí tem eu quero entender isso. O que aconteceu? Por que ele não ficou na cabeça da classe produtiva, do associativismo brasileiro? Quer perguntar isso depois ou quer continuar? Não, eu queria só lembrar você, porque essa coisa dessa luta do setor produtivo é uma coisa histórica. Nessa minha trajetória pessoal na Confederação, rodando o Brasil todo e fazendo todo esse trabalho de conscientização, esses encontros que eu fiz de líderes em São Paulo, eu queria frisar isso, porque você vê a importância. Olha que coisa. Eu sou muito assim ligado aos sinais, eu sou muito atento aos sinais. Na escola, o tempo todo, preste atenção aos sinais. O tempo todo eu falo isso. Preste atenção aos sinais. Até remonta a uma coisa cristã, né? Quando vê o sinal lá da estrela, apareceu lá o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas eu sempre falo, preste atenção aos sinais. Eu rodei, criamos eu estava no Piauí, na Convenção Nacional do Logista, a primeira que eu fiz. Amigo, eu chorei, que eu estava nas lojas aqui, eu larguei tudo, abandonei tudo para cuidar desse negócio, do sonho do movimento lojista brasileiro. E eu chorei. Eu também me recordo quando eu vim com Israel Portnoy no avião, do Piauí para o Rio Grande do Sul, eu comecei a redigir o hino da Nação Logista.
chorando. Ele disse, é maluco de madrugada, você está lá cantando um hino, não sei o quê, não sei o quê. E nós começamos a cantar um hino com a bandeira da CNDL. A bandeira. E cantávamos na liturgia, eu sou muito ligado no negócio de liturgia, sempre fui, né? O negócio da liturgia. É importante, nós temos um presidente hoje que não liga para a liturgia, ele banalizou a presidência. Você precisa ter uma liturgia, você precisa ter uma postura, né? Cuidar da dicção, da oratória. E eu treino muito o pessoal da escola sobre dicção, oratória, postura, técnica de mobilização, essas coisas, para a minha formação em ciências políticas. Mas naquela época, imagina, naquela época eu chegava nas CDLs, a nível dos encontros estaduais ou nacionais, fazia liturgia. E cantava o hino da Nação Logística e botava a bandeira nacional. Então, o pessoal aprendendo o hino da Nação Logística. Rapaz, quando eu fiz o segundo encontro de líderes a nível nacional, que entrou, a gente fazia o desfile das bandeiras. Rapaz, eu trabalhando no Brasil todo, eu tenho um orgulho de ser lojista. Os caras tudo preso com o negócio da Sunab. Entrou o hino, quando entrou a bandeira da CNDL e cantou em nacional, a turma levantou e explodiu de cantar e chorar. Ou seja, reconheceu o símbolo daquela bandeira como legítimo referência da luta da nossa classe. Não só episodicamente ou temporalmente, eu era o líder daquele movimento, naquele momento, mas a bandeira referenciava... Mas esse movimento ele levou a deputado federal. Porque o hino é importante, a música é importante. Que eu soube também com uma expressiva votação na primeira eleição. Isso. Aí repare, a partir daí, desse movimento nacional, com o lançamento do AFIF, nós acertamos que 3 amigos iam sair para deputado federal. Era Gerson Gabrielli, que tinha um pessoal do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 3. Então, houve. Peraí, isso é importante. Houve uma convergência. Olhe bem, gente. Para dar suporte à candidatura do AFIF. É o que eu tenho insistido muito nisso, na convergência de força. Isso. Para que a gente possa, mas é só agora para entender. Lá atrás houve uma convergência de coisa força. Combinada. A FIF saindo para presidente, eu saindo para federal. Era o líder do movimento nacional, tinha base territorial. Quem era o senador? Não me recordo. Não sabe, então saiu a equipe. E ali se escolheu como é que seria dividir esses votos e seria coordenar para que a gente elegesse os nossos legítimos representantes que participavam desse movimento e colocar um empreendedor na presidência da República. Mas a FIF sabendo que ele não iria conseguir vencer. Mas, quando você entra num negócio desse, você não pensa em perder nunca, você pensa em ganhar. Né? Quando você entra em qualquer tipo de cenário desse, né? No meu caso aqui, eu vou falar sobre isso. Então, nós 3 saímos para cada um para deputado federal, os 2 perderam e eu ganhei na Bahia. Eu tive 60 mil votos na primeira eleição, em 98, tomei posse em 99, 60 mil votos. Eu tive mais votos que Manuel Castro, ex-prefeito de Salvador. Quer dizer, o reflexo do meu movimento nacional e estadual... Qual foi o seu partido que você saiu? Eu era na PFL na época. Pelo mesmo de Manuel Castro? Sim. Quem me convidou para ir para o PFL foi o Luiz Eduardo Magalhães, porque via minha ação empresarial, eu era representante mais proeminente da época, do setor, e eu trabalhava muito com Nelson Daia. Luiz Eduardo, gente finíssima, pessoa maravilhosa. E eu trabalhava com Nelson Daia, os movimentos, os fóruns, tudo que eu fazia junto com Nelson Daia, meu irmão e meu amigo durante 20 anos. Eu era vice-presidente da Federação. Nelson Daia é pai? Pai. Não é Nelsinho, não. Nelsinho, a gente boa. Tá. E aí eu fazia os trabalhos com... Então a gente fez muitos trabalhos, eu e Nelson Daia. Ele é uma pessoa maravilhosa. E aí eu saí e ganhei a eleição. Agora, aí é que começa uma trajetória, acho que vai lhe interessar muito. Diga. Com a FIF, nós rodamos o Brasil todo criando o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Okay. Ainda sem ser deputado, eu e a FIF fomos no Senado e entregamos a Sarney para ele consagrar isso. Está lá minha foto lá, Sarney, eu e a FIF. Provamos o Estatuto. Eu e a FIF, juntos, nós 2 juntos, rodamos todo o Congresso de porta em porta para convencer a aprovar o Estatuto. E conseguimos. E aí eu consegui me eleger, a FIFA infelizmente não conseguiu se eleger. O sonho de um empreendedor na presidência da República, aquele que entendia o que é cheque pré-datado, que é juros altos, nós não conseguimos. Quando eu cheguei no Congresso, e você vai entender, porque você falou há pouco que você esteve lá, o Congresso respeita o especialista. Eu sou um especialista na área tributária, na área econômica, porque é da minha origem empresarial. Eu fui assumir a vice-presidente da Comissão de Reforma Tributária durante 8 anos. Era Múrcia Demos, Gerson Gabrielli e um cara do PT lá de Minas Gerais. Múrcia era uma pessoa idosa e praticamente assumi, na maioria das vezes, a Comissão de Reforma Tributária. Quer dizer, eu conheci toda a estrutura do Brasil,
eu lidava com secretário de governo, governador, tudo vinha para mim, porque Você conheceu o Luciano Souza? todos eles. Luciano, Sim, 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 sim. que criou o É, CNPJ, que é, recebeu, foi é, homenageado é. agora. E Gente muito boa. aqui na, Abração, Luciano. Você é 10. Viu? aqui na Bahia tinha uma história de eu confrontar o secretário Albérico Mascarenhas com o negócio da antecipação tributária, que repercutiu no Brasil todo. E repercutiu no Congresso. Eu consegui segurar aqui muito tempo, 4 anos aqui, a antecipação E Rodolfo tributária. Torinho? Albérico Nem Mascarenhas. Rodolfo Torinho também não foi, Mas na minha época de confronto foi com o Albérico, foi com o que é Alberto. meu amigo querido e tudo, mas era a defesa do setor. Tá. E eu estava falando sobre isso. Nesse período, eu fui ameaçado. Os fiscais visitavam minhas lojas e diziam assim: olha, diga a Gabriel para ficar quieto. Eu estava confrontando o poder do Estado, Antônio Carlos, secretaria, aquele poder, eu confrontando, parti para Do cima mesmo para brigar. partido seu. Eu sou o seguinte: olha, eu tenho um lado, diz que o líder Não, eu político. estou entendendo, eu só estou Repare, querendo o entender. líder político não é caco de vidro, nem arame farpado para ficar em cima do muro. Tem que ter lado como político, tem que Exatamente. ter lado. Mas é isso que eu estou Eu falando. não Olha, bem raciocínio, transijo. você está certíssimo. Então, para falar de cima do muro, só para também já deixar claro para as pessoas, quando a gente fala que a gente é suprapartidário, as pessoas dizem, sai de cima do muro. Não, não é em cima Não do é muro, isso, eu estou não. acima do muro. Entendeu como é que é? Sim. Eu disse que eu sou poder. Eu tenho uma fração de poder. O partido está para a legenda, eu escolher, sou eu que vou escolher quem eu quero ser meu representante, que eu quero que seja o síndico do meu condomínio. Então, eu estou acima. E essa é a autoestima cidadã que eu conheço. Quando o povo tiver autoestima, entender que não é síndico de condomínio, nem presidente da República, nenhum, nem governador, seja qual for o governo na época, existe uma norma de Estado. O Estado é a Constituição Federal. Dessa norma de Estado, nós temos o poder. E nós podemos exercê-lo diretamente ou através de nossos representantes eleitos. Mas, como você disse muito bem, se lhe elegeram e você, aí sim, você não pode ficar em cima do muro. Não deve. Entendeu? Você Ó, entendeu isso aqui? Quem não pode ficar em cima do muro é quem a gente elegeu. Agora, uma coisa interessante, só mais uma, que é importante vocês perceberem. Vocês já perceberam como os candidatos hoje trocam de legenda, de partido, como se troca de camisa? Você aceitaria que o seu Neymar, ou o seu, como aquele rapaz que está fazendo gol do Brasil aí, o Moreninho que está fazendo gol ali, hein? Vinícius, É. Se ele chegasse lá no meio do jogo lá contra o Japão e dissesse assim: peraí, vai o segundo tempo, eu voltei, eu volto com a camisa do Japão para jogar contra o Brasil. Você achava que isso era o quê? é. Traição? Não sei, né? Vá. Tem uma frase da escola que está lá. Você vai visitar é uma sala, tá escrito lá, poder respeita poder. Essa é a frase que norteou todo o meu trabalho. Tá. Você precisa se empoderar o setor para ser respeitado. Nós não éramos respeitados. Uma das vitórias que eu tive nessa construção da campanha política, da conquista do poder, porque quem tem informação e conhecimento tem poder, foi dar entendimento ao nosso setor. Por exemplo, nas campanhas que eu fiz no interior, eu fui votado em 410 municípios, todos votos de opinião. Eu dizia o seguinte: eu consegui descolar a pressão do prefeito, o controle do prefeito econômico sobre as empresas e sobre o empresário, conseguindo convencê-los de que ele tinha que lutar pelo setor dele. Ele tinha que lutar pelo orgulho da profissão dele. As bandeiras de luta eram nossas. Mas a tendência do político é nos cooptar, é nos controlar, é nos ameaçar. E eu consegui descolar isso. As nossas convenções estaduais aqui eram enormes. Então, quando eu cheguei no Congresso Nacional, graças a Deus eu cheguei legitimado pelas bases empresariais, pela União das Bases Empresariais. E aí começou a minha trajetória. Eu fui visitar o Fernando Henrique Cardoso, até na época de recesso. Eu cheguei lá, fui conversar com ele. Eu levei o projeto do Refis. Eu sou autor do Refis, Programa de Renegociação das Dívidas das Empresas Nacionais. Eu levei o projeto para ele. Ele falou com o secretário da Fazenda, o secretário da Fazenda deu uma pegada, ele disse: Gabriel, não ligue não, não ligue não. Esse pessoal do comércio é tudo sonegador, negócio de refis. Eu aprovei para micro e pequena empresa e acabou ampliando um projeto fantástico, era um percentual sobre o faturamento daquela época, e eu acabei beneficiando o Brasil todo. Pouca gente sabe disso. É Só vemos verdade. Eu não empresas, sabia. empregos e tudo. Repare, tem mais coisa. Você vai surpreender. Infelizmente, a memória afetiva do povo para coisas positivas no Brasil, que não são TikTok, não permanecem. Então, esse trabalho que fizemos do Refis 1 e com o trabalho que eu fazia na reforma tributária, gerou a criação do Simples Federal, a Lei Geral.
Todas as leis foram construídas nessa comissão da bem pequena empresa que eu coordenava. E atingiu o Brasil. Aí eu fui para a reeleição. Aí diz assim, esse rapaz é um cara que não vai para lugar nenhum, é candidato de um mandato. Eu fiz um esforço muito grande com o mandato, criando aqui a comunidade cristã. Pelo mesmo partido? Mesmo partido. Aí eu criei um esforço muito forte, porque eu tinha assim os núcleos, o núcleo cristão. Eu trouxe um projeto, que não, só para você entender, empreendedorismo na área cristã, eu trouxe um grupo chamado Diante do Trono, famoso na época, botamos 300 mil pessoas aqui no centro, ali no centro administrativo, essa área cristã. No líder comunitário, coordenávamos, tinham 1.000 líderes comunitários, União das Bases Empresariais, 2.500 empresários com as bandeiras de luta, tudo com mandato. Aí eu fui para a reeleição. Tive 111 mil votos na segunda eleição. Dobramos para 111 mil votos. Segundo mandato, refiz. Segundo refiz. Aí eu fui para o Palácio do Planalto, estava lá Zé Disseu, estava lá Jefferson brigando com o Zé Disseu. Então aqui já era Lula? Primeiro já era Lula. Fernando Henrique, depois Lula. Eu passei 4 anos, convivi com o Bolsonaro 8 anos, com Lula muito. Lula ia para todas as nossas convenções, né? Estaduais e a nível nacional. E nesse período eu fiz o Refis 2, criamos o Refis. Aí eu já não sou mentor, eu fui a memória afetiva do Refis 1 e fui chamado ao Palácio para coordenar. Então eu ficava no Palácio. Já não foi mentor, já é outro. E as pessoas não sabem, Paulo, que seu irmão aqui é o mentor do MEI. O MEI saiu do meu trabalho. Bom saber, não. O MEI, eu sou o mentor do MEI. As pessoas não sabem disso. 15 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo trabalho que eu fiz, através todo o trabalho que eu fiz, do Simples Federal, porque... A lei do MEI é assinada por quem? Porque assim, quando você faz uma coisa. Quando você faz a lei, você promove a lei, você tem que pegar apoiamentos. E há um acordo entre nós, que você vai saber agora, cada um no seu estado capitaliza para ele. Sim. Tá? Aí você pega o apoiamento, você é o mentor, a ideia, você cria, fomenta, e aí você pega quem é que você tem mais chance de aprovar. Aí você vai para as bancadas, e como os deputados gostavam muito de me pedir apoio para o CDL dos estados, ajudá-los na reeleição deles, eu aí pedi o apoiamento deles, e aí que eu falar sobre... Isso é interessante para você, a pegada. Por que foi que eu consegui aprovar essas leis todas? Porque o Congresso, eu não mexia no dinheiro do parlamentar. Eu não mexia no orçamento do país. E o Congresso estava no período daqueles grandes escândalos, das brigas. Eu estava lá sentado na bancada quando o Jefferson virou para Zé Disseu e disse: você desperta em mim sentimentos primitivos. Eu estava sentado lá vendo os dois brigarem. Foi verdade. Nesse período, o Congresso estava maculado, a imagem. Quando eu cheguei com as leis do empreendedorismo, é simpático a todo mundo esse negócio do empreendedorismo, das leis da pequena empresa. O pessoal gosta, é o discurso que agrada ao político. É porque agrada, porque é a maioria. Aí, que nem o discurso de diminuição de hora de trabalho. Claro. O pessoal não pensa ali e fala assim, não, eu também acho que devia acabar. Eu não acho que devia ter só 4x3, não. Eu acho que deveria acabar. Deixar todo mundo à vontade de fazer negociação com quem quiser. Quando você faz... Aí eu vou fazer negociação. Quer negociar comigo? Quer trabalhar, filho? É que nem nos Estados Unidos. Aí o cara vai cobrar $100 a hora, você sabe disso. $100 a hora são R$5.500. Né? E aí que você vai negociar com uma pessoa, que é 1 hora, que é 2, 3, mas fala, desculpa. Quando você faz qualquer movimento lá, para micro e pequena empresa, todos os deputados aderem. Sabe por quê? Você nunca deve subestimar quem chegou no parlamento, quem teve uma trajetória. No meu caso, eu não fui vereador, nunca quis ser. Por que o governo está resistindo tanto à correção do Simples Nacional e do MEI? Eu não estou entendendo, então. Você vai entender. Eu vou lhe explicar isso. Você é tão simpático? Os bastidores do poder. Eu preciso fazer um programa com você para lhe contar os bastidores do poder. Aí você porque é contra o partido. Porque quem lançou a ideia foi a direita. Não, isso não. A metodologia, da metodologia desse desgoverno é arrecadar sem limite para poder gerar programas sociais. É um desgoverno que é uma fábrica de miseráveis e de soro-dependentes. Hoje nós temos 94 milhões de pessoas vivendo de assistencialismo. Nós temos 86, alguma coisa das famílias endividadas. Hoje você tem um grupo de empresários migrando para outros países pela carga tributária. E eles são insensíveis. Como é que você tem o maior juro do mundo, a maior carga tributária do mundo? Isso não é insensibilidade, não. Isso é plano. É um plano de estratégia, projeto, de controle de poder.
Então, se você E tem não isso, de Estado, é que eu falo, é, e não de Estado. E aí o que acontece? Você tem hoje um governo socialista e um Estado capitalista, ou vice-versa, como que você queira classificar isso, que a referência é a China. Eles estão perseguindo, fizeram um acordo político com a China e tal. Isso é bastidor do poder. Tem Não, uma mas concorrência. ó, bem, é só para a gente entender aqui. Esse também é outro assunto que é importante, por isso que eu Claro, quero claro, claro. colocar. A China é capitalista. A Sim. China hoje é um dos países mais Capitalismo de Estado, capitalistas. socialismo de governo. Mas não, ao contrário, Ele ele controla. mantém ali, controla, então, o controle não é socialismo, não, isso é de outro nome, né? Então ele vem que se eu Com entender que o certeza. controle não é, É, socialismo é normal, eu vou socializar. Agora claro. outra coisa, o Brasil é socialista, não tem É. problema, o problema todo é exatamente o contrário, eu controlo tudo, aí é ditadura, aí é quem está mandando, é império, aí é Tudo. reinado, aí tudo absolutismo, aí Tirania. pode ser o que quiser, mas não vai chamar de É. socialismo, não é isso eu entender. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, mais a China, com certeza absoluta, como eu já falei isso, ora, se a gente vai imitar a China, vamos imitar a China. Tolerância zero é corrupção. Sim. Se pegar um corrupto, ele mata. Uhum. Né? Que é mais? Educação. Faça o programa de educação, como eles fizeram, tecnológico, que construíram, uma potência, inquestionavelmente um modelo que deu certo. Socialista que deu certo. Capitalista. Então, se a gente quer ser, mas a gente não está sendo. A gente tem um nível de corrupção inaceitável, Endêmica, a gente sistêmica e tem uma estrutural. escola horrorosa, a gente não consegue educar, não financia, não quer patrocinar o futuro da nossa nação com educação, não quer educação. A gente tem uma tolerância enorme à marginalidade, às organizações criminosas, né? Então, a gente permite, ainda faz discurso, quer dizer, a gente tá infeliz. Então a China não é isso. Então a China é o contrário. A China é tão poderosa como os Estados Unidos é, que os dois, como eu digo, têm plano de longo prazo para o Brasil. E o Brasil tem plano de longo prazo para si próprio? Não tem, não. O Brasil não tem projeto de curto, médio e longo prazo, não tem. País sem projetos. Vamos lá, meu querido amigo, mas fala o que é que o senhor vai me surpreender. Nós precisamos, de alguma forma, chamar a atenção nos sinais do Brasil sobre uma resistência cidadã que possamos deixar um legado para as próximas gerações, como você está sendo. Você é uma referência hoje. E o grande desafio é criar um entendimento sobre a realidade nacional, né, e tirar as escamas dos olhos da classe média, a classe produtiva do Brasil. A chegada do Bolsonaro, com quem eu convivi 8 anos, em 2022, ele fez um despertar. Hoje nós temos na Bahia cerca de 2.400.000 baianos que foram despertos com essa coisa do entendimento que precisa ter uma alternância de poder na direção da prosperidade, da felicidade de um povo, da segurança de produzir e trabalhar em paz. E eu queria lhe convidar para ser um dos patronos desse projeto que nós estamos lançando agora, dia 16 agora de julho, que vai se tornar, vai se tornar um movimento nacional, de que eu tenho orgulho de ser empreendedor no Brasil. Que tem até uma camisa que você É, trouxe, né? Bastante. esse projeto é um projeto Essa nacional. aqui, ó, aqui, ó, essa aqui que é Esse é um bom. projeto Tenho nacional. orgulho de ser empreendedor no Brasil. É. Eu devia ter trazido minha camisa. Cadê aquele do associativismo? Cadê Danilo? Aí, Danilo aí, ó. Dá pra gente mostrar, Danilo, essa camisa sua aí? Não precisa tirar, não. Eu quero mostrar o físico, não, porque eu quero é malhado. Mas aqui, ó, no dia do associativismo, o Brasil que se associa avança. Né? Um E trabalho da CACB, toda a rede, diga. esse projeto visa ativar as bases empresariais no Brasil para que possamos ter a representação Então legitimada. você está criando um projeto que eu tenho orgulho de ser Estamos lançando a nível nacional, nacional. com a ênfase. Esse lançamento inicial será Você aqui. está com a CNTC, a lojista no meio também? Eu estou visitando todas as entidades sobre a liderança do nosso Coronel Heckert. Nós estamos visitando as entidades locais, estamos fazendo todas essas Coronel, visitas. esse cara é gente boa, viu? Esse coronel aí Estamos é visitando as entidades patronais da Bahia. Já estou articulando no interior, já estamos falando com as entidades nacionais para que esse projeto seja uma forma de retenção dos empresários que estão indo para o Paraguai, para outros países. Eu estava essa semana conversando com um amigo nosso. Eu tenho o hábito de comer uma acarajé ali na Pituba,
quando eu venho da igreja no domingo, Você está né? participando de alguma associação? Está na CDL, não? Na CDL, da CND, Não, CDL, não, alguma coisa? Mas qual foi o caso? O que é que você desistiu da gente do associativismo? não, Por quê? não, porque é alternância de poder natural, né? Ah, tá. É, Mas a alternância de poder não quer dizer que a gente vai afastar, né? Eu também eu botei sei. agora a Isabela Soares aqui, espero que a alternância de poder É não, é a porque, continuidade é da. porque quando eu perdi, aí que estava, não completo. Depois que eu fiz, só para completar, para botar a Tá. coisa do movimento, é que eu perdi a eleição em 2006, com 63 mil votos. 2000 e? 6. Era um dos mais votados da Bahia, estava com 140 mil na pesquisa, Ah, você perdeu a eleição em 2006. 6 com, 100, Sim, com e o que aconteceu? Quantos votos você teve? 63 mil Você votos. teve 63 mil Estava na votos pesquisa com e 140. perdeu por quê? O que foi que aconteceu? Era O a que é que mesma, faz você perder? era a mesma pesquisa que estava com Paulo Souto com 47 e Wagner com 9. E os mistérios, né? Os É nessa mistérios. mesma. Você perdendo aí. Vocês perderam junto com o Paulo Souto. 5 deputados perderam. Quem foi o cinco? Desequilibrou. Paulo Aze, Jairo Carneiro, eu, mais uns Paulo dois. Oz é deputado hoje. Paulo Oz é. Desculpe, Paulo Aze não, que é ministro. Você, Cedrais, Haroldo Cedrais, Jéssica Haroldo Gabrielli, Jairo Cedrais. Carneiro, 3. Tem mais É. 2 que eu não me lembro. Foi Aleluia? Não. Não, não, não. Eu não me lembro. Aí Benedito Gama. não me Não recordo bem assim. recordo, né? E os outros não me recordo. E nós perdemos. Eu estava com 140 mil na pesquisa, já seria lembrado para ser o candidato a prefeito em 2008. Salvador? Eu fui lembrado. Ah, você queria ser. Não, não, eu já tinha sido recebido. Eu recebi o convite em 2003 para ser candidato. Antônio Certo. Carlos chegou a me apresentar no grupo com um candidato, que era o candidato de Neto e eh, Jorge. César Borges era o candidato de Antônio Carlos Magalhães, mas era o candidato. Eu cheguei a ser apresentado, mas acabou dando César. César Em Borges. 2007, isso é bastidor do poder, César Borges também fez um excelente é, trabalho, também, porque ó, eu falo do bastidores do competente. poder, né? 2007, eu estava em São Paulo, eu tinha empresinha na Paulista e tudo. Eu recebi um convite do meu cunhado, Arautino, que a Semineto queria conversar comigo. Aí eu desci, a vizinho de Neto, ali na Undina, e fomos para a casa de Neto conversar. Foi eu, Jéssica Gabriele, a Semineto e Tinoco. Conversamos os 3 durante 1 hora. Neto tentando me convencer a ser candidato a prefeito, que ele disse que não queria ser, queria ser candidato a prefeito. Neto trabalhava com o Tinoco Era na Secretaria de Educação, isso, não é isso? isso. Agora que eu me lembrei, a partir de Tinoco lá. foi o mentor dele, né? Cuidava dele. Então eu fui para a casa dele, levamos uma hora conversando, ele tentando me convencer candidato a prefeito, mas eu tive uma intercorrência familiar com minha filha, teve um problema, então minha filha é única. Eu acabei não sendo, tinha perdido a eleição. Ele aí me chamou para ser presidente do Democrata, ser um dos coordenadores da campanha dele. Ele até E hoje tem que partido? Hoje eu entrei, essa é outra história, porque eu me lancei minha candidatura 2 anos atrás para Senado. Porque nesses 46 anos, 46 meses da Escola de Líderes, nós fizemos um seminário em 2023. Você tem 40, isso aí você não falou ainda não, você falou comigo antes. Chegou em 40, mas antes não, a vida gente, para a gente não atrapalhar. Ele falou comigo antes, aí, 46 meses que eu diz coloquei, que você tem uma escola de líderes. Depois da campanha de Bolsonaro, Ah. daquela perda, criou um problema sério. A turma entrou em depressão, os candidatos, as pessoas frustradas. As pessoas me procuraram para conversar. E eu estava com o escritório, eu chamei as pessoas para conversar e me pediram se eu podia falar sobre os bastidores do poder e acalmá-las. As pessoas estão depressivas, estão doentes. Começamos com 8 pessoas, hoje milhares de pessoas já passaram por lá pela escola. 46 meses da Escola de Formação de Líderes. Milhares de pessoas, você fala quantas? Centenas. Para você ter uma ideia, são 46 meses. Porque assim, nós temos a parte semanal, toda terça e quinta-feira, inclusive fazemos um plantão de cidadania lá. Todo carnaval, Natal. Ontem eu estava lá na escola. Trabalho de resistência. E no auditório, lá tem um auditório para 100 lugares, eu já levei Neto, Roma 2 vezes, Paulo Souto 2 vezes. Eu recebo esses convites, vocês fazem ali naquele auditório do... Trouxe... Joaci também já foi, Já né? foi. Raíssa eu já trouxe, Damares eu já trouxe. Agora foi o Ângelo Coronel. Aí nós fazemos a parte da escola e a parte prática, que é as pessoas que tiveram mandato, que tiveram poder, e que quando você muitas vezes... Aí eles explicam os bastidores do poder. É mais do que isso. Eu cotejo. O cara é candidato, está ali, depois ele toma o poder e desaparece. Aí tem a gestão dele, como mentor, como governante, some. Aí a gente chama ele para lá, para o João Henrique, né? Embaçaí, que foram lá também falar palestra. Aí eu ministro para o pessoal, e assim, você vai ver o antes, o durante e o depois.
o comportamento deles, desses nossos gestores públicos. Gestores públicos hoje no Brasil, Paulo, que eu não daria, nem você daria a empresa para tomar conta. Você daria a empresa para dar de tomar conta da sua empresa? Para quem? Para dar de tomar conta? Ou Lula? Eu hoje não daria uma Ou Fernando empresa. Henrique? Hoje eu não daria uma empresa para mim próprio tomar conta se eu tivesse no associativismo. Por que que eu estou no associativismo? Você sabe o seguinte, que quando a gente se doa, é verdade, É, o associativismo exige é do uma imersão, é cidadão, uma imersão. exatamente, uma doação É. 100%, 24 horas por dia. E o político deve passar pela mesma coisa, eu acredito. Então ele não, e você sabe que não existe companhias, empresas que elas precisam, né, de lideranças, elas precisam de pessoas que estejam pensando nela 24 horas por dia. Apesar de não ser concorrente, veja bem, o que é que eu falo? Não é concorrente, Jefferson Gabriele, não é concorrente você ser empresário, ganhar dinheiro com cidadania. Não é. Como não é concorrente você ter sua religião e ganhar dinheiro. Não é. Não é concorrente você ter sua empresa, ganhar dinheiro e torcer para o Brasil. Não é, né? Mas também não é concorrente você ganhar dinheiro, ter sua empresa e ser cidadão, entender a de cidadania, amadurecer sua inteligência cidadã. Nada disso concorre com você ganhar dinheiro. Continue ganhando dinheiro. Mas esse olhar de cidadania, que eu estou dizendo, quando você vem para esse olhar, como no meu caso, como você vem para o associativismo, você vem dirigir uma representatividade deste tamanho. Por isso que até eu defendo que no futuro a gente tenha os CEOs, ou seja, os caras sejam remunerados pela gente, mas a voluntariedade, veja, eu não estou sendo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou sendo contra a compulsoriedade do sistema S. Eu só estou dizendo que a participação ela é fundamental. Se você não desce nem para a reunião do condomínio do seu prédio e é roubado pelo seu síndico, roubado, quando você é roubado pelo seu síndico, você quer reclamar. Você não participa, não fiscaliza, nem vai. Então, se você não está no sindicato de táxi, de Uber, e se você não vai participar das reuniões e olhar onde é que está o seu dinheiro, você não vai reclamar só lhe cabe reclamar. Então, o que eu estou chamando a atenção e insisto a dizer, o associativismo, no caso específico, ele é casa de pressão. O associativismo ele serve, não é benefício de recreação, não. Recreação vá para clube, vá para o Yacht Clube da Bahia, vá para. Aqui é casa de pressão, é casa de voz, é casa de expressividade, é casa para você fazer normas, é ambiente empreendedor, ambiente empresarial e do trabalhador. Então, que tem que ter o sentimento de pertencimento e unidade. Então, o que eu estou chamando a atenção, eu estou dizendo o seguinte, que nós, e um político também, ele não tem tempo. O político que me disser que ele está sendo político em Brasília, ele está cuidando da empresa dele, a não ser que ele seja acionista, né? Ou seja, ele tem uma ação lá e tem alguém, tem um CEO, tem um presidente tocando o barco. Você tem que ter alguém cuidando das suas empresas para você se doar. Se você disser para mim que você vai cuidar, você vai ser dono de uma loja, entenda como é que eu estou falando, e não uma loja média, pequena, e que você vai se doar, ser político ou você vai ser associatista, e que vai esperar que o seu negócio ande bem, você tem que ter na mão de alguém que seja muito competente, mais competente do que você para as coisas andarem. Paulo, eu não diria que as pessoas deveriam seguir, por exemplo, em alguns casos, alguns exemplos meus. Acho que eu posso ser referência em muitas coisas. Mas, por exemplo, eu cheguei a ter 5 lojas, fábrica de roupa, posto de gasolina em Feira de Santana e empresa em São Paulo. Sendo político. Toda essa trajetória ser sou ativista, porque a minha atividade parlamentar é uma atividade de representação do meu segmento e das coisas que eu acredito. A minha luta sempre foi, no meu setor produtivo, é pensamento, linguagem e ação. Esse é o grande desafio do líder. É você afinar o seu discurso com suas bases territoriais, suas bases empresariais. Eu faço, a sua É, atitude me é. Porque senão você não consegue ter um link, você não consegue ter uma comunhão de propósitos. Uma atitude muda destino. Eu tomei uma atitude. Eu creio que, eu sempre digo lá na escola, sem nenhum tipo de preocupação de leitura adversa ou lateral, de que eu consigo olhar nos olhos das pessoas hoje para falar qualquer coisa, de sofrimento, de dor, de lágrima, de sonho, mas mais do que isso. Eu entrei no Congresso, fiquei 8 anos lá, e pouca gente sabe, por questão da minha cultura afifiana Hum. da época,
eu não me aposentei pela Câmara. Para nós, era um absurdo eu me aposentar pela Câmara se eu era empreendedor, se eu era empresário. Não previ o futuro, claro, não previ, era sonhador. E o que acontece? Não apresentei, depois de 8 anos, eu não me aposentei pela Câmara. Ok? Hoje eu sofro os impactos, porque fiquei sem mandato, e quando você tem o poder é um imã. Quando você perde, você vira Mas leproso. As entenda, pessoas não entenda uma coisa. valorizam quando Eu você vou perde. insistir nessa pergunta, porque é isso que me interessa muito. Eu não sei se interessa a vocês, mas me interessa muito. Você foi 110 mil votos, 60, é muito voto, 60, com 60 mil votos hoje, 63 eu estaria eleito. você ainda está eleito hoje, Estaria rapaz. eleito. Então a minha É o pergunta. desequilíbrio do coeficiente eleitoral. Tá, Nós tínhamos eu 23 estou perguntando o deputados na seguinte, época. mas a sua força, ela está no associativismo, nas lideranças dos lojistas. Eu estou perguntando a você, a não ser que você me diga, Paulo, eu tive uma perseguição também Não teve política. nada disso. Eu tive isso aqui, eu tive aqui. Não. Eu quero saber o seguinte, aonde está O gargalo. o gargalo? Aqui, Por eu que esse explico e você povo passa. daqui, que é o mesmo povo, a gente, inclusive a gente, por que a gente? Eu estou falando isso, porque a gente Claro, precisa convergir força para pessoas que queiram, entenda. Isso. Se você, eu quero ser bem claro, Uhum. se você, nós temos aqui hoje, quem são os nossos hoje deputados, por incrível que pareça, que mais defendem a classe produtiva, passe para o associativismo, que eu vejo fazer isso na CDL e tal. Por incrível que No pareça. Congresso não tem. Não, vou explicar você. Na Você Bahia não tem. Tem. Hoje você tem, por incrível que pareça, um deputado que defende muito, que é o Zé Neto, Que é do que é do PT. PT. Olha que, Ele ocupou espaço. olha que coisa interessante. Conheço bem Zé. Zé ocupou espaço. O pessoal da CDLs, quando eu perdi o Gabriele, tinha que correr para alguém. Então Inclusive, tem. por causa daquele projeto de Liquida Salvador, o pessoal da CDLs e tudo teve que correr para alguém para poder. Ele brigou pelas Ele blusinhas, ocupou briga o com o espaço. povo, ele está na frente parlamentar do empreendedorismo, Isso, ele está na frente parlamentar do comércio civil, está na frente parlamentar. Ele Ocupou tá, ocupação olha de bem. espaço. Então ele está lá, olha bem. Mas Zé Neto, ele é do Partido Trabalhador. Então, o que é que eu digo? Aí tem outro, quer ver outro deputado estadual que defende todas as pautas nossas? O Eduardo Salles. Sim, eu ia falar sobre ele. Eduardo Salles. Esse é muito bom. Maravilhoso, sensacional. Esse merece o nosso respeito e apoio. Mas vamos lá. Agora vai raciocínio comigo que você vai entender. O que é que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção. E isso eu estou dizendo aqui no podcast aberto, porque eu não tenho nenhuma preocupação em dizer nada. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, gente, mas, mesmo eu participando, indo com o querido amigo deputado Zé Neto, que me chamou, me convoca para tudo, Isso. para ir lá para falar com o nosso secretário Uhum. da Fazenda daqui, para discutir com o Barreirinha lá nas frentes parlamentares junto com a gente, ele defendendo que deveria que ter uma proteção dos empresários brasileiros, botar uma taxa para inibir essa invasão das chamadas blusinhas, daquelas taxas que estão entrando no Brasil, uma sonegação, o e-commerce, a taxa das blusinhas, destruindo o comércio brasileiro, sem proteção de coisas que a gente produz aqui e vende aqui. Olha bem, mas veja bem, quando você vai falar de outras pautas, ele é naturalmente, natural, não é culpa de Eduardo Salles, qualquer outro deputado que eu converso aqui, ele diz, bicho, vem cá, meu irmão. Bicho, eu preciso de uma coisa para continuar defendendo vocês, voto. Se vocês não me derem voto, eu tenho que seguir a legenda. E se a legenda minha, do meu partido, do governo, e for o presidente lá do Luiz Inácio da Silva, disser assim, eu vou botar o decreto aqui para fazer a jornada de trabalho e tal, eu vou ter que botar nas minhas redes sociais, porque está em linha com quem me elege. Porque se eu não botar, eu vou perder a eleição. E sem representatividade, eu não posso nem defender as suas blusinhas. Raciocine comigo, a lógica do negócio. Eu estou dizendo que isso aí, só para chamar atenção. Sim. Eu estou, para a gente não se perder na conversa aqui, ó. Eu estou dizendo, classe produtiva brasileira, confederações, associações e federações, você que produz, você que tem só em 5, se a sua que você defende do Hermil. Qual é do Hermil dele que ele falou, que são a CDL, CNDL, passa para ser 18 milhões de empresas
no Brasil que estão associadas a essas confederações. Empreendedores, nós somos Não é 40 milhões. possível, mas eu estou botando 18. Não é possível que a gente não tenha convergência para escolher nossos legítimos candidatos e dizer assim, Representantes. Gabriele, você quer ser, filhinho? É? Agora qual é a pauta? Olha, vamos aqui. Olha aqui, a pauta nossa é essa aqui. Da Constituição Federal, livre iniciativa, isso, a gente quer produtividade, quer Foi assim que eu me produto. elegi. Aí, pois é, você se elegeu assim. Olha bem, aí as pessoas vão dizer assim: temos um candidato. Quem vai ser agora o senador, tal, vamos buscar o Afife, vamos buscar quem for. Mas se a gente não faz isso, a gente não tem representatividade legítima no Congresso Nacional sequer para adiar uma pauta para deixar para depois da eleição. Eu quero chamar aqui a atenção de uma coisa. Você perguntou por que quando você Porque pede 63 você tem bota e depois. pra caramba. Houve uma mudança na lei eleitoral. Você podia fazer campanha atemporal, você podia fazer campanha durante 4 anos. O operador profissional da política, porque nós estamos hoje na era do operador da política, aquele que opera, ou seja, ele trabalha com dinheiro público, com nossos impostos. Eles são donos dos nossos impostos. Ele socializa os impostos, ele manipula os impostos, seja pela Lei Rouanet ou por outras leis. Se associam com a BETS, com esse projeto da BETS, enfraquece a sociedade. Hoje nós temos um problema de saúde pública, o negócio vício das BETS. Hoje você pega 94 milhões de pessoas e cria um teto de consumo, quebra o setor produtivo, porque trava o consumo. Mas o que foi que aconteceu? Que quando você perde o mandato, com todas essas transformações e a legislação eleitoral, entrou a era dos operadores. Reduzir o prazo de eleição. Você faz campanha hoje em 90 dias, 60 dias. Eles botaram, em plena pandemia, Paulo, 4 bilhões e 900, em plena pandemia, dentro dos partidos, fortaleceram os partidos. Os partidos têm os seus Ninguém escolhidos. quebra em caminho, né? Você não escolhe, nenhum de nós escolhe a candidato. Nenhum de nós. Os partidos filtram o que ele quer, faz a gestão que ele quer das pessoas e oferece para você votar. Então, você não escolhe. Você explicou o que eu queria saber. Você não escolhe. Isso é importante, que tem que mudar. Vocês entenderam que não é vocês que votam zorra nenhuma, que vocês não escolhem, que vem apresentado para você, que vocês só fazem votar no que eles querem. Eles filtram. Vocês não têm opção. Eles fazem os guetos, os grupos, as bolhas e, contaminado ou não, ele oferece. Você fica sem opção. Gabriele, meu querido amigo, nós já estamos com 1h12. Porque é ser 30. Você está com o seu tempo, então, por favor, essa é a sua câmera aqui. Diga o que você quer falar. Fique à vontade, o tempo que você quiser, mas vamos... Eu só gostaria de agradecer, Paulo, essa oportunidade. Estar com você é sempre bom. Você é um legítimo representante das coisas que você acredita, Exatamente, de um país que nós sonhamos, de um Estado que precisa voltar a se desenvolver. É importante que essa liberdade que você tem, que nós temos, de lutar pelas coisas que nós acreditamos, com resistência, com resiliência, possa ser referência para uma nova geração. Nós precisamos lutar por nossos filhos e netos, por esse legado. Eu queria aproveitar e convidar você que dá essa audiência extraordinária ao Paulo, convidá-lo para dia 16. É a camisa. 16 é no Centro Empresário Iguatemi, no térreo ali no auditório. Nós vamos lançar esse projeto para se tornar um projeto nacional. Eu tenho orgulho de ser empreendedor no Brasil. Nós precisamos ajudar as pessoas a trabalharem e produzirem em paz. Depende de cada um de nós. Quer mudar o mundo? Comece por você. É isso aí. Gente, maravilha, venha. Foi ótimo. Estamos juntos. Pau na máquina. Abraço, assistam, compartilhem. Valeu.